Bom dia, né, ou boa tarde a todos, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Em relação às referências utilizadas, um dos principais autores que utilizamos como referências foi o livro de elementos de máquinas, escrito pelo Melconiano. Isso. Começando as referências utilizadas, começamos pelo principal, que seria a tabela 1, que é a definição da numeração de dentes em relação à transmissão desejada, né? Que contém todas as observações, contendo o número mínimo de dentes para correntes de rolos ou correntes silenciosas, dependendo da sua ocasião, o número de máximo de dentes. Seguindo assim, pela metodologia proposta, tivemos também o passo da corrente, que ele faz algumas observações, que quanto menor o passo, melhor para a transmissão, a fim de evitar choques de forças centrífugas e tudo mais. Já na tabela 2, a gente encontrou aqui as correntes dentadas, né? Para as correntes dentadas, o passo, de acordo com o passo, o RPM máximo que seria possível utilizar para o passo da corrente. Para que assim também ele faça uma determinação básica de qual a velocidade máxima que a corrente pode atingir, né? Para cada caso, tanto correntes dentadas, tanto quanto correntes de osso. Posteriormente, ele faz para a carga máxima da corrente. Para a carga máxima da corrente, utilizando, sim, alguns critérios, como a força de ruptura e N fatores, que levam de suma importância para a sua consideração. Posteriormente, ele utiliza da tabela dos coeficientes de segurança para realizar, utilizando o RPM e juntamente com o passe e assim por diante. Para que, por fim, no livro do Melconian, ele utiliza-se assim os fatores de operação K, como, por exemplo, fator de serviço, de acordo com a carga constante, com impactos, operação contínua e etc. Aqui. Temos também, para que a distância que ele classifica, que seria o ideal entre os centros, tem um critério de segurança entre que a divisão do passe, da distância pelo passe da corrente tem que ter um critério de segurança entre 30 a 50. Temos também o número de elos que ele define de acordo com a utilização da roda dentada maior e menor e as distâncias de centro. E assim, ele supõe, ele ajuda a fazer também a distância de centros corretas para que a gente tenha, assim, uma distância real. Por fim, ele inclui o valor da força tangencial na corrente, que é a força que define se a corrente escolhida no catálogo suportará a demanda, né, de acordo com essa força tangencial da corrente. E aqui também vemos a velocidade citada anteriormente, que não pode ter ser excedente ao valor predefinido anteriormente. Pode seguir. E aqui temos, por final, e assim por último, algumas informações técnicas, como, por exemplo, que a utilização em eixos paralelos, em relação à lubrificação, que a lubrificação periódica se realiza de tal maneira, e sendo recomendada para a velocidade de fator X. E também a pressão admissível de acordo com cada corrente pré-selecionada. Assim, sendo assim, para o Melconian, que sendo de suma importância para a utilização desse projeto, desse trabalho, esses foram os principais conteúdos abordados e utilizados dele. Sendo assim, encerrando meio que por hora a participação do autor deste livro. Bom dia a todos. Agora vou falar um pouco sobre o outro livro que a gente utilizou, que é Elementos de Máquinas, Projetos de Sistemas Mecânicos, aqui desses autores, Júlio César, Key e Renato. Começando para a metodologia e referencial teórico, a gente utilizou o passo a passo de como a gente consegue dimensionar uma corrente. Começando aqui pelo passo 1, primeiro a gente define a potência de projeto.
a gente usa a potência do motor juntamente de um fator, definindo assim a potência em HP e em kW. Posteriormente, a gente acha o fator de serviço, levando em consideração que é um motor a combustão interna e que terá um acionamento mecânico e não hidráulico. E as características do equipamento. A gente vai usar aqui choques moderados ou meio impulsivo. Passo 2. A gente define a especificação da corrente. Determinando o tempo de projeto, a rotação do motor, a gente consegue achar qual vai ser a corrente que iremos utilizar dentro da norma ANSI, ABNT e afins. No passo 3, a gente define o número de dentes das rodas dentadas. Tanto da roda dentada menor, que é o pinhão, tanto da roda dentada maior, que é a coroa. Aqui é a tabela para a gente definir o número da corrente, onde consultaremos em catálogos e afins. Para o passo 4, definiremos a velocidade da corrente, a velocidade final que a corrente atingirá. No passo 5, a gente define o número de elos e comprimento da corrente. A gente define o comprimento em metro. E o comprimento está diretamente ligado com a quantidade de elos que teremos. Para o passo 6, temos a correção da distância entre centros. A gente pode ter uma distância entre centros já pré-definida do veículo, mas é importante a gente calcular essa distância corrigida. No passo 7, a gente determina o diâmetro das rodas dentadas. A gente definiu anteriormente o número de dentes, agora a gente define o número de diâmetro, o tamanho do diâmetro da roda. Então tem o diâmetro primitivo e o diâmetro externo. No passo 8, determinamos a potência básica de transmissão, utilizando alguns fatores de segurança. E no passo 9, a gente determina o coeficiente de segurança de transmissão. A gente, obviamente, ele tem que ser maior que 1, para que o projeto tenha a segurança para rodar e rode tudo dentro do especificado. No passo 10, a gente faz a verificação do projeto, verificando algumas variáveis para que tudo esteja dentro do recomendado. E essa é a nossa metodologia, as nossas referências, aliás, para a gente conseguir dimensionar a corrente da melhor maneira possível para o veículo.